Ainda bem que vocês estão. Então é isso. Graças, Márcia. Outro dia foi a Aline também. É bom que vocês estão aí de olho, senão eu esqueço mesmo. Graças. Então, enfim, então agradeço essas perguntas todas a respeito da minha mãe, ela está melhor, só que sinto que é um gerúndio, ela está melhorando, porque na verdade eu não vejo que é a pressão que sobe por um assunto específico, e sim todo um processo para renascer. Eu tenho observado que, embora a gente fale muito da morte do outro, da mesma forma, quando as mulheres estão para ganhar um bebê, se diz que nasce um bebê e nasce uma mãe, né? Ou seja, não é um nascimento só de quem está ali nascendo no óbvio da coisa, mas é também esse nascimento subjetivo que a mãe nasce. E eu tenho notado também que essa morte, ela e esse renascimento de quem vai, é também a morte e o renascimento de quem fica. Então, não dá para a gente ficar sendo o mesmo e não dá para quem vai ir sem ser transformado. Então, a vida é esse movimento contínuo e é essa realidade sistêmica, de novo, que a gente não mexe um sem mexer no outro. Não dá nessa realidade de realmente interdependentes, não dá para a gente fazer mudança em um só. A partir da hora que um é impactado, isso irradia de formas e formas e formas. Opa! Celular anti-choque, porque é impressionante quantas vezes ele vai para o chão e não quebra. Então, enfim, nessa realidade sistêmica, isso tudo vai acontecendo de uma tal forma que cada um é impactado de uma maneira diferente. E tem sido muito pedagógico, acho que poderia ser uma palavra, estar com ela nesse instante, porque é um outro olhar. É um outro olhar de alguém que vai, e em um modelo de relacionamento que hoje eu sinto que a gente superou. E eu vou tomar cuidado com essa palavra superou e vou desenvolver um pouco também, porque é um amor, sem dúvida nenhuma, só que é um amor que muitas vezes anulava o outro, entende? Ou seja, a gente não tem, as mulheres hoje estão se colocando em outros papéis, a gente tem se firmado e se libertado de muita coisa do passado. Agora, num modelo de uma geração dessas pessoas que estavam com 80, 90 anos, esse modelo ainda é inexistente, ou seja, a mulher, de uma certa forma, se anulava para cuidar da casa, dos filhos, da família, ainda que ela pudesse somar se ela estivesse trabalhando fora, inclusive para essa educação e para tudo isso, mas tinha essa noção de que a mulher estava em casa fazendo tudo isso. E a partir da hora que o marido se vai, então também gera uma questão de identidade, de quem sou eu? Ou seja, porque se perde no conjunto, sabe? Não é uma coisa... E eu noto que isso realmente é algo que a nossa época e os nossos tempos têm mudado. Hoje a gente tem se encontrado nas nossas relações como dois inteiros. Comumente falando, eu sinto que a gente ganhou essa maturidade de não se perder no outro. O outro agrega, mas a gente não responde como uma entidade. Isso foi algo que foi mudado dessas últimas gerações para nós. Foi mudado porque, em algum momento, a gente viu, imagina os conflitos da gente querer achar que quando dois casam, viram um. E sendo que essas ideias e esses caminhos individuais, geralmente as relações mais saudáveis, têm justamente a característica do quê? De apoiar os caminhos individuais do outro, e não de anular para que só existam os caminhos que digam respeito ao outro. Se fosse assim, bom, o Vitor quer dar Umbanda, então eu que sou da yoga, como que isso ia acontecer? Quem ia ter que largar a mão do quê? Ou quem ia ter que começar o caminho do outro para poder continuar no próprio? Isso não fazia o menor sentido. Agora, de novo, no modelo antigo que a gente superou, e aí uso a palavra de novo depois desse contexto, essa relação de quem vai é um pouco também a relação de quem fica indo, porque abre uma lacuna, ou seja, o outro completava. Era aquela tal da história de duas metades que se encontram. Coisas que a gente, outra vez, vem superando para que a gente possa, cada um, ter sua identidade, sua individualidade. Noto que, de qualquer forma, de qualquer modelo que a gente esteja falando, e modelo também, tomar cuidado para a gente não colocar um senso de padronização nas relações ou nos seres humanos, ou em qualquer ser, na verdade. Mas o fato é que o luto, de novo, ele é sentido de maneira diferente para cada um de nós. E ele não é simplesmente sobre quem está indo e sobre quem está ficando, mas também sobre essa cultura que a gente já viu muitas vezes e o momento de vida que a gente está. E o quanto a gente se empenhou para resolver o que tinha para resolver em vida. E o quanto isso não foi, de algum jeito, visto. E então a gente tem que usar esse momento póstumo para resolver a vida.
muito do que geralmente a gente sofre depois da partida de alguém é referente ao que ficou, ou de dúvida, ou de pesar, ou de culpa, de medo, qualquer coisa nesse sentido, emoções que cada um de nós toca, espaços que cada um de nós toca antes da passagem. Então, a gente pode resolver isso até a passagem, agora a gente também pode resolver depois. De qualquer jeito, a gente precisa resolver. E eu sinto que o luto é um momento que a gente pode entrar em contato com isso. Mas, de novo, lembrando, quem morre não é só o outro. A gente também morre. E a gente também precisa renascer novo. A gente não adianta fingir que nada aconteceu, porque aconteceu alguma coisa, sem dúvida nenhuma, e a gente não vai mais conseguir ser aquele de quando aquele ser estava ao nosso lado. A gente foi modificado, a gente foi transformado à luz daquela relação. E isso não é algo para a gente se assustar, é algo bonito, porque agregou no indivíduo que a gente é. E sem dúvida nenhuma a gente agregou no outro, porque outra vez é uma via de mão dupla. E acontece e é bonito de novo. A questão toda que eu vejo é o apego. É o apego da gente realmente não tolerar a separação. E isso aí eu vejo um pouco confuso ainda, que a gente não tem entendido que somos indivíduos separados. Então, se somos indivíduos separados, a gente chega num tempo e vai num tempo, cada um de nós. E não alguma coisa que, bom, eu não me separo mais de você, porque agora então a gente vai morrer junto, a gente vai fazer tudo junto. Não, a gente não vai fazer isso. E às vezes dói um pouco essa separação. Então, enfim, isso tem sido uma escola, de novo, bastante pedagógico e acaba ensinando bastante em outras reflexões também, que acabam agregando para a vida como um todo. É um momento muito oportuno, de novo, a gente já falou, né, a morte em várias culturas, ela está não como demônio, mas como Deus, né, uma divindade. E quando eu noto, dou um passo para trás e vejo todas as transformações que as mortes provocam, eu ainda que possa soar como um devaneio, mas realmente eu me curvo para essa senhora, é uma grande sábia, e é um grande poder. A gente poder adentrar também com respeito esses portais de chegada, esses portais de saída, para compreender esse movimento sem se apegar e deixando essa vida fluir, é uma oportunidade de escola para nós. E também de terapia, da gente se curar de algum jeito. Dito tudo isso, ontem a gente falaria a respeito de calma nesses momentos de desespero, quando qualquer tipo de falta de controle acena para nós. E aí as coisas foram, de novo, nessa dinâmica pessoal aqui, tomaram outro rumo, e eu falei um pouco da importância dos votos, da gente manter os votos que a gente faz, como, por exemplo, os votos de fazer essas orações. E aí, brevemente, a gente falou também sobre esses votos que a gente assume na vida com outros nomes na nossa cultura, por exemplo, como sonho. E quando a gente é mais novo, os sonhos são muito vívidos, eles têm muito espaço na nossa vida. Aos poucos a gente cede o sonho para tolerar uma realidade que de fato a gente não aceita, e aí é quando a gente morre em vida. Dá a impressão que a gente está vivo, mas a gente caminha um pouco como zumbi, porque a gente abandonou os sonhos, a gente quebrou os nossos votos. Então é muito importante a gente manter os votos, seja lá o que os votos sejam para nós, seja uma meta, seja um sonho, seja realmente o voto do contexto espiritual, seja o voto da perspectiva da gente ganhar força interna para bancar as nossas escolhas e seguir fazendo, vivendo da maneira que dita o nosso coração. A gente está aqui para viver a nossa vida. E de maneiras diferentes também a gente vê isso explanado em filosofia, em livros espirituais, por mestres, que a gente realmente deve viver a nossa vida. Porque o que dita o nosso coração são os aprendizados que a nossa alma precisa para cumprir tanto o serviço que ela veio cumprir, quanto também a evolução no contexto do que a gente precisa aprender. Agora, se a gente está no caminho do outro, tudo fica mais difícil. E, inclusive, a gente não recebe tanta ajuda quanto receberia esse apoio cósmico no nosso caminho, já que outra vez a gente está no lugar errado. Então, ou seja, como que a gente vai receber? Seria uma incoerência do universo ajudar a gente no lugar errado, porque basicamente ele propiciaria que a gente continuasse equivocado. Então tudo isso vai, né, colocando para nós algum tipo de pista quando a gente está vivendo o dia a dia. E aí nesse dia a dia, de novo, a gente tem como tema de hoje essa questão da calma e da serenidade. A gente geralmente, quando pensa em calma e serenidade, a gente pode imaginar como, por exemplo, um monge meditando num lago calmo no topo de uma montanha, e sem dúvida nenhuma isso pode parecer calmo, mas talvez se a gente conversasse com o monge, de repente ele estaria no inferno, porque a cabeça dele não para,
porque de repente ele carrega uma culpa, ele carrega um medo, de repente ele foi ser monge porque ele perdeu um grande amor que ele nunca superou. A gente não sabe. Agora, o fato é que, aparentemente, as coisas não conseguem transbordar o significado do que existe do lado de dentro. E o que a gente está buscando é esse bastidor, é o lado de dentro. Então, quando a gente fala de calma, embora a gente possa projetar o que é calma para nós, e a gente possa projetar uma situação externa que remeta a gente a um contexto de tranquilidade, isso realmente não é paz. A paz é aquilo que a gente sente mesmo estando em uma situação adversa da vida. A paz, ela não pode depender de algo externo, ela não pode depender desse lago, não pode depender do topo da montanha, ela não pode depender de quem quer que seja que esteja por perto, ou seja, a paz, ela precisa ser um lugar ancorado dentro. E quando a gente fala da serenidade, a mesma coisa. Quando a gente fala de estar calmo em situações adversas, não significa que, então, eu vou procurar algo externo para me apoiar. É óbvio que se a gente estiver vivendo uma coisa muito difícil, tiver alguém muito querido do nosso lado, vai ficar um pouco mais fácil. Mas, ainda assim, a decisão final da calma é nossa. E por quê? Boa noite, Ana Paula. Bem-vinda. E por que é uma decisão? Assim como não embarcar na raiva também é uma decisão. Isso tudo pode subir e descer dentro da gente, ou seja, eu posso ter momentos de paz, eu posso ter momentos de raiva, eu posso ter momentos de ira, eu posso ter momentos de frustração, momentos de tristeza, mas eu decido se eu vou dar vida para isso. Faz sentido? Então, eu posso ter um surto de raiva de qualquer coisa. Agora, geralmente, quando a gente ganha um pouco de maturidade, o que a gente faz? Quando algo cresce desfavorável dentro de nós, a gente diz o quê? Volto amanhã. A gente fala, eu não posso falar agora. A gente, se tiver juízo, não liga o WhatsApp. Ou seja, o que a gente faz? A gente fecha tudo. A gente fala, não, agora não. Porque falando, mesmo que a gente tenha razão naquela hora, provavelmente no dia seguinte, falando quando a gente está tendo um surto de raiva ou uma emoção muito forte, totalmente diferente de algo relacionado à paz e tranquilidade, geralmente o que segue disso é um pedido de desculpa. Pedido de desculpa nosso. Falei, eu realmente eu penso daquele jeito, mas não era para sair daquela forma, ou com aquelas palavras, ou naquele tom. Então, se a gente ganha um pouco de juízo, a gente simplesmente realiza que certas coisas estão acontecendo dentro de nós e que é melhor a gente não falar daquele jeito com ninguém. É melhor. Então, por isso que eu digo que é uma decisão. Porque isso tudo, outra vez, vem dentro do nosso coração. Como a tristeza acena do nosso coração. Como a raiva, de novo, a frustração. Olha, o mundo que a gente vive, quem não se sente frustrado nesse mundo precisa se olhar. Porque, ou seja, a gente precisa se sentir frustrado nesse mundo. Tem um lugar que, sim, a gente tem que se sentir frustrado. Porque se a gente olha tudo isso que está acontecendo e isso não mexe com a gente perdeu uma parte muito forte do nosso coração. Então, não é, a gente precisa tomar cuidado o que é a gente perder a sensibilidade e o que é a gente estar centrado. Estar centrado não é a gente olhar a dor do outro e falar, eu estou aqui meditando, e a gente está vendo o outro estribuchar na nossa frente e a gente fecha o olho e fala, Loká, Samastá, Sukino, Bhavantu, que todos os seres sejam felizes. Isso não é participar no mundo de uma maneira direta, isso é uma forma de alienação. O mundo precisa que a gente participe dele, só que daí vem a decisão de novo, como agir nesse mundo. Eu vou sair odiando todo mundo, batendo nas pessoas, ou seja, ou infringindo a lei dos homens dentro de uma razão espiritual ou mesmo ideológica que eu tenho? É óbvio que cada um pode ter sua vontade de fazer isso. Agora, o fato é que a gente consegue construir um mundo melhor se verdadeiramente... Boa noite, Micheline, bem-vinda. Se realmente a gente estiver empenhado em oferecer o nosso melhor. E oferecer o nosso melhor partindo de um lugar de calma, de tranquilidade, lembrando que a calma e a tranquilidade também funcionam muito bem para trazer lucidez. Na calma e na tranquilidade, o nosso fluxo mental é um pouco mais calmo, então a gente consegue ter discernimento. Agora, quando tem 1000 vozes falando ao mesmo tempo na nossa cabeça, rapidamente, como se fosse um carrossel de um filme de terror, a gente não consegue pensar muito com clareza. Então, a calma, ela tem um aspecto também para a gente ter lucidez. E sem lucidez é difícil a gente escolher o caminho certo.
do que quer que seja, inclusive o caminho certo de eu não vou manifestar essa raiva, eu não vou manifestar esse desespero, e isso não tem nada a ver com a gente abafar uma coisa dentro da gente, isso não é... Eu gosto muito de um professor que me disse que o controle é diferente do domínio. Então, quem controla, ele dizia, descontrola. Isso seria a gente colocar embaixo do tapete. Então, a gente tenta controlar a raiva, a gente põe tudo debaixo do tapete, depois haja terapia, haja somatização, haja cura, haja... Isso é uma outra coisa. Agora, a gente ter autodomínio é um lugar onde a gente transcende tudo isso muito rápido na gente. Porque pelo discernimento, a gente olha, eu não posso cultivar essas emoções. Como que a gente escolhe não cultivar? Não ficar lembrando das coisas que irritam a gente. Não ficar lembrando do que... Não ficar alimentando de novo, nutrindo o que é negativo para nós e, consequentemente, para o outro, porque, outra vez, somos seres sistêmicos. Então, o que eu perder de controle aqui, o outro vai pagar acolá. E, de algum jeito, isso vai voltar para mim também, até que eu aprenda. Então, a ideia toda não é a gente controlar e descontrolar, mas é a gente se dominar. É ter um pouco de domínio. E lembrar que esse domínio vai ser decisivo nos momentos de tensão. Decisivo. Por que decisivo? Porque se a gente tem surtos psicóticos, e quem já teve se acolhe e está tudo bem, mas simplesmente se a gente tem surtos psicóticos, porque a gente continua nutrindo as dores, os sofrimentos, uma mente inferior, que não cuida da gente, que não acredita em nós, que tudo isso, além da gente prejudicar a nossa própria vida, a gente também não está servindo o outro. A gente está causando confusão ao nosso redor, e ao passo que se a gente cultiva algum tipo de serenidade, então é mais fácil. Daí vem de novo, Patrícia, onde compra isso? Ou seja, como é que a gente consegue? Às vezes conseguir serenidade é só ter um pouco de domínio sobre a raiva. Então é não deixar a raiva tomar conta. Só isso já vai colocar na gente um senso de respiro fundo e vamos. Vamos por quê? Para uma próxima fase. Então, eu não posso falar agora, me dá 10 minutos que eu já volto. Vai no banheiro, joga água no rosto, no punho, para trocar, para mudar o batimento cardíaco, qualquer coisa que seja um choque para o organismo inteiro funcionar de um outro jeito. Então, esse domínio que a gente está procurando. Porque essas emoções vão ficar no nosso corpo o tempo inteiro. E a gente tem a tendência de refletir o que está à nossa frente. Então, se a gente está num lugar triste, a gente é triste. Se a gente está fácil ao desespero, a gente se desespera. Se a gente está num ambiente alegre, então a gente se alegra. Não é assim que as pessoas fazem, por exemplo, indo para bares, indo para festas. É uma sensação de que o externo faz a gente por dentro. E, de fato, isso acontece até uma parte da jornada, ou melhor, em qualquer momento da jornada. Mas a gente precisa entender que a gente precisa se desenvolver de tal maneira que a gente ofereça isso para o mundo. E não que a gente tome isso do mundo momentaneamente, porque o que a gente toma do mundo momentaneamente, ou seja, colocando de fora para dentro, termina sendo o quê? Simplesmente algo momentâneo, vocês concordam? Porque está vinculado ao outro. Então, se está vinculado aonde eu estou, é temporário, porque aquilo começa, termina, vive e termina, como qualquer coisa embaixo desse sol. Agora, a partir da hora que aquilo é como eu me sinto, eu posso irradiar isso para o meio. E numa situação de desespero, é isso que a gente quer. A gente não quer alguma coisa de fora para dentro. A gente quer alguma coisa dentro que faça a gente manter calma, para ter lucidez, para ter discernimento, para tomada de decisão não ser algo que a gente tenha que revisitar a decisão lá na frente, e sim algo que a gente está inteiro. E óbvio também que quando a gente revisita uma decisão depois de 1 mês, 3 meses, 10 anos, é óbvio que dentro de um processo natural de evolução, a gente vê uma versão melhor do que a gente poderia ter feito. Vocês entendem por que é óbvio? Porque a gente cresceu. Então é óbvio, quem aqui pensar numa coisa muito difícil, uma decisão que foi tomada há 1 ano, vai olhar e falar assim, hoje eu não faria daquilo, eu faria um pouco mais de calma, serenidade, eu teria isso. É óbvio, você mudou. Agora você não pode exigir há 1 ano que você fizesse coisas que você só veio aprender 1 ano depois. Seria absolutamente incoerente. Naquele momento que você sabia, está tudo ótimo. Agora, óbvio, passou o tempo, a gente olha para trás, não, mas eu podia ter, claro, todo mundo podia ter feito. Depois, olhando para trás, todo mundo podia ter feito de qualquer outro jeito, porque olhando para trás é tudo claro, olhando para frente você não vê nada, você só vê escuridão e breu. Ou se ilumina com o que tem dentro, não tem nada do lado de fora para mostrar. Agora, depois que passa, você olha para trás, está tudo claro. Você sabe exatamente onde você pisou, onde você desviou, onde tinha um buraco, onde você sabe tudo, você está olhando para trás, você fez o caminho, você sabe dizer.
Então, olha para a tua história com um pouco mais de misericórdia, que é óbvio que você vai olhar para trás e vai falar, eu faria diferente. Claro que você faria diferente, você cresceu. Agora, naquele momento, era o que tinha. Então, acolhe o que tinha e vai em paz. Agora, a questão, de novo, dessa tranquilidade que a gente está buscando, é a tranquilidade que não depende do que está à nossa volta. Então, a gente pode estar com tudo, de alguma forma, pegando fogo, e a gente escolhe, de todas as emoções que vão transitando dentro de nós, dar voz a algo que seja tranquilo, inclusive para apoiar os outros. Apoiar os outros não significa a gente gritar calma para o outro. Geralmente isso não funciona e é extremamente irritante, assim como não funciona para a gente. Esse passar calma e tranquilidade é uma atitude. Uma atitude que a gente verdadeiramente consegue passar se a gente está sentindo aquilo. E para sentir aquilo é simplesmente escolher. Quando essas emoções todas vêm, ou seja, o que eu quero dar a voz aqui? A gente pode nutrir qualquer coisa e a gente já viu que a gente tem esse dom e esse poder de fazer crescer aonde a gente põe o foco da gente. Então, por que a gente está colocando foco no que fere a gente, no que prejudica o outro, no que não traz alegria? Essa responsabilidade a gente precisa assumir também, uma responsabilidade sublime de todas as situações, de ancorar paz e tranquilidade. Não porque as situações tenham paz, não porque seja tranquilo, absolutamente não. Existem muitos movimentos que acontecem hoje no mundo, inclusive espirituais, onde a gente não vê calma acontecendo do lado de fora. Às vezes até para uma cura acontecer. Só que é a forma como aquela cura está chegando. E um jeito da gente ancorar a cura do irmão que está passando por algum tipo de situação desesperada é ancorar esse lugar de paz, onde ele se sinta protegido. E isso é algo que vai fazer bem para ele e vai fazer bem para nós. Porque, outra vez, geralmente quando a gente coloca para fora algo que não faz sentido para nós, no que a gente verdadeiramente acredita, de bom, de bem, de próspero, de bem-aventurado, geralmente isso segue com pedido de desculpas. Ou para o outro, ou para nós mesmos. Ou aquele tipo de fala, por que eu fiz isso? E vem todo uma mala cheia de culpas, de questionamentos, de palavras autodepreciativas a nosso respeito. Então, manter a calma, outra vez, não é a gente estar sentado à beira de um rio, de um lago, calmamente meditando. Essa é só uma figura externa. A calma, ela precisa ser mantida e cultivada. Cultivada como? A gente falou de tapas ontem, ou seja, dessas austeridades. Schopenhauer falava de uma outra forma que eu gosto bastante, que ele falava suportar o desconforto. Suportar com serenidade o desconforto. E aí, outra vez, eu coloco aqui essas sugestões, como já foram dadas, da gente sentar no chão, da gente fazer mudanças na nossa dieta, mesmo que a gente já seja vegano, quem gosta muito do café pela manhã, arrisca ficar sem um cafezinho da manhã. Tira o açúcar, não precisa fazer isso sempre. Tira o carboidrato, tira o pão, tira coisas que provoquem desconforto. Porque daí o que vai acontecer? Todo essa legião de pequenos demônios que cada um carrega no seu universo particular, começa a se levantar e dar bom dia. Se é o café não tá, o demôniozinho sobe e dá bom dia, não é mais o café que sobe. E essa situação de desconforto, da gente conseguir lidar com aquilo com serenidade, sem deixar isso transbordar para o mundo, vocês concordam que está forjando o nosso caráter espiritual? Não alguma coisa que seja desse mundo, mas a gente suportar com elegância. Você está passando por alguma coisa dentro de você, você não está escondendo de ninguém, você está praticando autodomínio. Você está falando, eu não vou começar a xingar as pessoas porque eu não tive o meu café, porque eu não comi o meu doce, porque eu não... Ou seja, isso vai criando na gente um senso de domínio e vai treinando a gente para que outra... Porque a gente tem que pensar que, em termos cerebrais, a sinapse é a mesma. Vocês concordam? Ou seja, a sinapse não está dizendo, bom, então se você não tomar o café essa hora da manhã, quando você estiver com essa roupa e nessa casa e nessa temperatura, então a reação será essa. Não, a sinapse não funciona assim. A sinapse, ela vai e diz, isso aqui é uma situação de desconforto. Isso aqui você está conseguindo lidar dessa forma. E isso vai criando o quê? Novas, ou seja, rotas neurais que vão se confirmando. Então, sobe de novo uma situação de desconforto. Você já lidou com aquilo, com o teu café, ou com a prática de yoga, ou acordando cedo para meditar, tá frio para dedéu, e você vai lá e leva, não, mas eu falei que eu ia, eu venho. E coisas assim que vão colocando o nosso desconforto dentro de uma zona que a gente consiga perseverar com serenidade, mesmo quando ele acena, ele desconforto.
E outra vez, essa nova rota neural que é criada, ela não vai valer só para a meditação, só para o jejum, só para o que quer que seja. Ela vai valer para qualquer desconforto. Então a vida vem e te dá aquele desconforto. Você vai saber lidar com aquilo. Porque você já foi preparado em pequena escala para aquilo. Pequena ou grande escala, vai depender do que você estiver fazendo com você em termos dessa autodisciplina de domínio. O que eu sinto que a gente não pode é estar despreparado. E esse despreparo, eu não digo que a gente possa planejar ou simplesmente deixar de ser espontâneo quando a vida se apresenta, mas eu sinto que se a gente tem um certo preparo para lidar, preparo emocional, preparo espiritual, para lidar com as surpresas da vida, a gente outra vez consegue ter essa serenidade. Agora, se a gente passa a vida simplesmente acreditando que a vida é prazer, simplesmente acreditando que os meus problemas são mais importantes que os problemas do outro, ignorando o sofrimento que existe no mundo, não tocando a minha própria dor, é óbvio que quando a vida surpreender, eu não vou saber o que fazer. Então, uma forma da gente se preparar para tudo isso é a gente, do topo da nossa humildade, imperfeição, fraquezas, provocar esse desconforto, sem nenhum traço de masoquismo, simplesmente com um traço do que de maturidade, da gente se olhar e dizer, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para esse meu desconforto e não perder o controle com isso. Porque aí, óbvio, ou seja, à medida que a vida apresenta, a gente vai perder o controle, a gente não teve nenhum preparo para aquilo. E as escolas, do jeito que elas se apresentam hoje, é diferente de um sistema de Gurukulam que a gente tinha lá na Índia, que o sujeito ficava 12 anos, aprendia valores, ficava no pé do mestre. Era um treinamento totalmente diferente do que a gente tem hoje nas chamadas escolas, e mesmo quando a gente pensa nas escolas iniciáticas. Qualquer um que já tenha escutado de qualquer frente de escola iniciática, o sujeito ele não ia simplesmente dar uma aula de geografia, matemática, e não que essas coisas não sejam importantes, mas elas têm o seu lugar, mas elas não são o único lugar. Tem lugares mais amplos dentro da gente que precisam ser vistos. Então, as escolas iniciáticas tratavam desse preparo. Preparo para quê? Para que o ser humano passasse evoluindo na própria vida e não aumentando a dívida cósmica que tem com o universo por não dar conta do que a gente veio fazer e de resolver o que a gente prometeu que resolveria. Então, esse preparo, a escola iniciática, putz, a gente está num momento planetário que não tem a escola iniciática. Então, cria a tua escola. Porque os mestres, eles estão do outro lado do véu com as mãos estendidas para nós. O tempo inteiro. A gente sente nas meditações, a gente sente nos mantras. É simplesmente a gente poder chamar essa presença e falar como eu posso montar essa escola iniciática aqui, para que eu aprenda a lidar com o desconforto sem desespero, para que eu aprenda a olhar a minha mente sem ter medo dela, para que eu faça as pazes com o meu coração dentro da minha infantilidade e imaturidade, até que eu possa crescer enfrentando o que a vida traz para mim, não como um ato, um golpe para me humilhar, e sim como uma oportunidade de amadurecimento. E aqui valem as leis como a morte, as leis como, porque são leis. A gente não consegue fugir disso. A gente pode falar, tá bom, eu sou hindu, eu sou cristã, então eu não vou passar pela morte. Não, você vai passar pela morte. Você não acredita em Deus, você vai passar pela morte. É uma lei. Assim como a gravidade é uma lei, a gente pode fazer o que for, a gente está colado nesse chão. A gente pode aprender, a gente salta de paraquedas, a gente inventa avião, mas é uma lei, a gravidade puxa para baixo. Então a gente precisa entender o que é lei e como a gente lida com essa lei. Agora, sem aprender tudo isso, é como se a gente ficasse levando susto da vida o tempo todo, porque as escolas, outra vez, não são mais iniciáticas. Porém, deixa eu só ler o que a Micheline falou, porque eu não quero perder o momento que ela me perguntou, senão eu esqueço. Estou com dificuldade porque eu tirei muita coisa. Agora, com as fezes, eu acabei pé na jaca. Agora estou com medo de perder meu foco. Por isso que eu preciso focar. Me feliz de estar aqui e entender e me autocontrolar. Bonito, Micheline, é isso. É busca esse domínio. Busca o domínio. E se cortou muita coisa, pense em vez de cortar, substituir. Porque cortar a gente não gosta muito. É igual falam lá do emagrecimento, quem perde 10 quilos encontra uma hora, não é assim que eles falam? Então, em vez da gente pensar em perder, pensar de perder ou de tirar, pensar em, na verdade, a gente substituir, porque daí não tem uma perda. Uma sugestão. Veja como ressoa aí dentro.
O que eu dizia da escola iniciática é, embora essas escolas iniciáticas não existam hoje, não aparentemente, né? Antes a gente tinha os nossos pais que levavam a gente para a escola iniciática, porque tinha um mestre lá. Hoje, com muito esforço, a gente consegue saber de um mestre encarnado, e não é muito fácil chegar até esse mestre, ou ser admitido na ordem de um mestre legítimo. Então, a gente precisa lembrar que, putz, acabou tudo então, não tem nenhuma esperança. Se a gente está nesse caminho, a gente já foi iniciado. Então, embora a escola iniciática não exista hoje para a gente se matricular, eu tenho certeza que se a gente está aqui estudando a morte, o morrer, a gente já foi iniciado. Só que a gente se esqueceu. E não só esqueceu, muitos de nós começaram a achar isso até como se fosse uma loucura. Porque as lembranças vêm, elas acenam para nós. E, gente, que besteira é isso, que loucura é isso. Imagina, estou perdendo a consciência, sanidade. E é justamente essas lembranças, são justamente essas lembranças que vão acenando para nós essa volta para casa, para a gente retomar o trabalho e o estudo de onde a gente parou. Então, outra vez, mesmo que essas escolas iniciáticas elas não estejam mais disponíveis, nós já fomos iniciados. Nós já fomos. Antes de dormir, mentaliza o teu professor, a tua professora, os seres que te acompanham, mesmo que você não tenha a menor ideia de quem sejam, mas chama eles com o teu coração. Até porque eles, estando desencarnados, é muito mais fácil para que eles possam transitar e chegar. E sempre acho até, Aline, lembrei de uma troca, perdão que a gente ainda não conseguiu continuar, muito agradecida pelas trocas todas. Esse chamar nunca é algo de aprisionar, mas é como se fosse uma visita. A gente não aprisiona ninguém, a gente convida. Então esse ser pode falar sim e pode falar não. E a partir da hora que ele fala sim e vem, ele tem todo o direito de ir. Então a gente tem que praticar esse desapego, porque é bom pensar que a gente poderia ter contato com o nosso mestre. É bom pensar tudo isso, só que aí tem o cuidado, que vem esse desdém que a gente tem pelo mundo e essa fuga que a gente cria, então, por esse lugar que é subjetivo. E a gente está no mundo hoje, a gente precisa viver nesse mundo e melhorar esse mundo, servir nesse mundo, pagar as contas que a gente tem para pagar nesse mundo. Só que isso não tira de nós a oportunidade de ter o apoio que a gente tem. Então, outra vez, nós já fomos iniciados. Antes de dormir ou em algum momento do teu dia ou nas situações de desespero, invoca esses seres. Para que você realmente sinta uma presença. Não precisa necessariamente você ter a figura exata, o nome exato. Às vezes, de você pensar nesses seres, ou nesse ser, você vai se emocionar, você vai se arrepiar, você vai se aquecer ou você vai se esfriar. Ou você vai estar com o olho fechado e você vai ter a impressão que acenderam uma luz, ou que apagaram uma luz. Mas alguma manifestação sutil e sublime vai te abraçar. E quanto mais a gente criar isso, mais a gente vai abrindo essas portas que a gente fechou para retomar de novo aonde a gente parou. Essas iniciações já aconteceram. A gente não está nessa época estudando o que a gente está estudando pela primeira vez. Agora o que a gente precisa fazer é andar em tudo isso. A Ana Paula comentou no momento, também não estou frequentando nenhum local, com a sua fala eu senti isso, exatamente, que já foi iniciado. É isso, eu sinto que cada um de nós aqui já foi iniciado. Então, embora essas escolas não existam, e por que isso é tão importante ser lembrado? Porque certas lições que a gente vai entrar em contato, a gente já teve a teoria delas. Então, só precisa olhar um pouco para dentro. Só isso. Eu não sei a resposta. Respira. Respira porque já te sussurraram. Não a resposta que ela é sempre individual. Mas já te sussurraram como encontrar a resposta. Não é a primeira vez que você está encarnando nessa terra. E para quem não acredita em reencarnação, escute essas palavras como não é a primeira vez que você está lidando com isso sem algum professor já ter te orientado, mesmo nessa vida. Não é a primeira vez que a gente está se deparando com uma situação de desafio, a gente tem apoio. Então, procurar manter, quanto mais calma a gente conseguir, não a calma pelo controle. E o que a Micheline falou é muito exatamente o ponto. Quem controla, descontrola.
Então, ela falou, a gente tenta controlar tudo. E daí, uma coisinha move. Descontrola tudo de novo. Esse é o eu controlo e eu descontrolo. É isso que meu professor falou, que eu comecei antes, dizendo que eu achei interessante essa colocação dele. O que a gente está procurando é domínio. Então, no domínio, não existe a compulsão da falta. No domínio, não existe o descontrole. No domínio, é algo que você aprende e é teu. No controle, outra vez, você descontrola. No domínio, é teu. A partir da hora que aquilo for aprendido, é teu. E é isso que a gente está procurando. E é para isso que a gente precisa se debruçar mais e mais, não sobre a matéria em si, mas sobre nós mesmos. Para entender aonde foi que a gente desviou achando que a gente estava no caminho. E entender que o que a vida está apresentando, inclusive através dessas passagens, inclusive através das dores que acometem a gente, dos golpes de má sorte, é simplesmente tentando fazer a gente revisitar esses lugares para que a gente possa reagir de uma outra forma. E talvez, eventualmente, não reagir, mas simplesmente agir sobre o que está à nossa frente. E não ser reativo o tempo inteiro com a vida. Simplesmente num processo de descontrole total. Então, se formos iniciados, quem nos iniciou está de algum jeito conosco. Essa energia, essa proteção, de alguma forma está. E a gente só precisa chamar por ela. Então, nos momentos de desconforto, outra vez, às vezes é bom desligar o celular, às vezes é bom não falar com a pessoa, às vezes é bom definitivamente não postar indiretas, qualquer coisa que no nosso tempo seja normal. Mas para quê? Para simplesmente falar, opa, eu não quero seguir daqui com um pedido de desculpa. Eu quero estar tranquilo. E especialmente nos momentos de passagem do outro e na nossa eventual passagem, essa tranquilidade, ela vai determinar boa parte do caminho. Aí dentro disso tudo pode ser que alguém aqui já tenha passado alguma coisa e dito, nossa, tudo isso faz muito sentido para mim agora, só que eu tive a passagem do meu pai, da minha mãe, do meu mestre cachorro, que quer que seja, e eu gritei, esperneei, chorei, fiz tudo diferente, agora isso aqui faz todo sentido para mim, e agora lá atrás está feito. Pois é, está feito. E outra vez, a gente olhando para trás, tudo fica de um jeito que a gente diz, nossa, que incrível, era assim que eu queria. Só que lá atrás era o que podia ser feito. Então se abraça, porque a gente não nasceu conversando desse jeito. A gente não nasceu com a consciência que a gente ganhou até aqui, por menor que ela seja. E daqui a um ano a gente vai poder se olhar com a graça do divino e falar, nossa, como eu cresci, que bonito isso. E a gente vai ver que esse crescimento se deu em vasta maior parte nos momentos de crise. Então, em vez da gente amaldiçoar esses momentos de crise, e quem faz a gente passar por esses momentos de crise, inclusive hospitais, eutanásias, como a gente falou, sofrimento, toda a classe de desordem desse mundo, em vez da gente amaldiçoar, a gente olhar para aquilo e entender que foi colocado pelo mestre. Sempre entender isso, que foi colocado pelo mestre. Eu vi num romance espírita que quando as coisas acertam a gente, para que especificamente a gente tem a opção de odiar ou amar, e a gente ainda assim permanece amando. Então, como por exemplo, a eutanásia que pode ter acontecido, ou um acidente, algo que possa mexer com a gente para que a gente se odeie, se frustre, se deprima. Nesse romance espírita diz que justamente o espírito que está encarnado ali, fazendo, propiciando aquela experiência para nós, é um espírito muito ligado ao nosso. Porque os espíritos se reconhecem. Para quê? Para que a gente nunca deixe de amar, porque o amor termina curando tudo. Então, sempre que estiver passando uma situação muito difícil, fala assim, opa, mas o que está me protegendo aqui? O amor que você sente. Porque alguém naquela situação de terror na tua vida é alguém que mora no teu coração. E esse morar no teu coração e despertar o teu amor é o que vai salvar você, que vai me salvar, que vai salvar todo mundo para a gente não cair descendo. Agora, onde não existe amor, aí sim, acabou tudo. E por isso que parte de tudo, e Hilke falava isso de uma maneira muito bonita, né? Ele escreveu, na verdade, naquela Cartas a um Jovem Poeta, que talvez todas as lições do mundo estejam nos preparando para a lição primeira e última, que é aprender a amar. E quando de fato a gente aprender a amar deliberadamente, a gente alcançou se formou. Agora, antes disso, está tudo preparando a gente para isso. E aí, outra vez, no romance espiritual é bonito, porque tudo que acontecia vinha de um jeito que você falava, nossa, que incrível, se fosse um ser que eu não amasse,
talvez eu tivesse odiado, talvez eu tivesse me matado, talvez eu tivesse qualquer drama que a gente inventa na nossa cabeça, mas porque foi alguém que a gente amou. Aquele amor salvou a gente. E fez com que a gente passasse por aquilo e crescesse. Para que a gente olhasse aquela crise e um dia, com mais maturidade, olhasse para trás e dissesse: eu te agradeço pelo que você trouxe de maturidade para minha vida através dessa crise que eu enfrentei te amando, porque eu cresci. E que bonito a gente poder oferecer para quem a gente ama o nosso crescimento. Que bonito que a gente possa olhar para o outro e dizer: eu cresço porque eu te amo. Porque crescendo a gente provoca menos sofrimento no outro. Porque se resolvendo a gente provoca menos dor no mundo. Crescer é um ato de amor, não é um ato egoísta. É a gente não querer crescer, é a gente não querer se ver, é a gente fugir. É isso que termina fazendo da gente menor. Menor para nós mesmos. E o que faz a gente maior, não maior que o outro, mas maior de quem a gente um dia foi. É esse compromisso para continuar amando e continuar crescendo. Crescendo em nome do amor. Então, gente, outra vez, calma. Embora a gente consiga olhar para um ser no topo de uma montanha e pensar que aquilo é paz, sem conhecer que aquele ser pode estar vivendo um inferno dentro da cabeça dele. Calma é esse lugar que a nossa consciência está tranquila. E a gente consegue se tranquilizar realizando que a gente está fazendo o nosso melhor. Aonde você puder olhar para trás na tua vida e falar: podia ter feito mais naquele momento. Lembra da tua intenção naquele instante. Lembra se naquele instante você falou: cansei disso aqui, que morra, que sofra. Duvido. Por pior que você possa olhar aquele momento da tua vida, você olha hoje e fala assim: nossa senhora, mas como eu era imatura. Fazer o que for. Eu duvido que no teu coração, no meu coração, tivesse a franca e genuína intenção que o outro fosse sofrer. Falar: eu vou fazer aquilo porque que o outro sofre eu não ligo. Não. Foi só todo o melhor que você podia fazer, com a melhor das tuas boas intenções, das minhas boas intenções. Foi um fracasso, uma tragédia, mas foi uma boa intenção. E foi o melhor que se podia fazer naquele momento. Então, através do que passou, a gente pode não mudar, mas ressignificar. Ter um novo olhar. E um novo olhar, lembrando que a gente cresceu, graças, inclusive, àquela crise. Aquela crise que aquele ser propiciou em nós. Então, benditas as crises. Benditos todos esses momentos onde a gente olha para a nossa vida e diz: eu preciso mudar. Bendito todo o sofrimento que leva a gente para se libertar. Bendita todas essas lágrimas que purificam a gente. Isso tudo é bendito. E eu realmente acredito que a gente, como humanidade, a gente deve aprender a lavar a boca e realmente proferir palavras de bênção para as dificuldades que a gente tem. Porque, outra vez, é ali os momentos onde realmente a gente cresce, onde a gente cresceu. E isso é bonito demais. Deixa eu pegar o comentário da Micheline dentro desse contexto aqui, porque senão depois eu abro o chat, daí tá no outro contexto, eu já respondo uma coisa que não tem nada a ver, eu comento uma coisa que não tem nada a ver. Eu não sabia fazer diferente isso, né, que a gente estava comentando agora. Mas frente a isso, como fica o karma? Se a gente não sabia, agora sabendo, a gente paga. Então, eu não consigo me perdoar muito por conta dos erros, entende? Mas, Micheline, pensa, se o karma já não vai perdoar a gente, porque eu também não vou me perdoar? Deixa só o karma não me perdoar. Difícil, né? Eu consigo perdoar todos, mas em mim, às vezes, sou muito dura comigo. Por isso que eu acho que Deus também seja duro. Sim, pois é. A gente tem essa dureza com a gente, mas essa dureza não é de tudo ruim. Eu gosto muito naquelas coisas corporativas, que eles pediam: fale um defeito e uma qualidade sua, sabe, essas dinâmicas de empresa, enfim. E eu adoro pensar sobre isso, porque geralmente o nosso pior defeito. Então, Micheline fala: eu sou muito dura comigo. É o meu pior defeito. Por exemplo, ela não falou isso, estou falando aqui contextualizando de uma outra forma. Sou muito dura comigo. Qual é a tua virtude divina, celestial, tua arma de poder celestial que Shankaracharya deu para você? Qual é esse poder? Eu sou muito dura comigo. Como que é que ser dura com você, Micheline, pode ser bom? Dureza pode ser um elemento fundamental para a disciplina. E a disciplina liberta.
Agora, se você colocar a dureza na chibata, você vai sofrer bem. Então, de novo, você está com uma faca, com um fio de ponta. Agora a pergunta é, você é o médico que faz dessa faca o bisturi? Ou você é a criança com essa faca na mão? Agora, a dureza em si não é problema nenhum. O que a vida traz, bendita seja o que a vida traz. Como a gente é bendita, a questão é como a gente usa. Como a gente usa. E à medida que a gente vai ganhando maturidade, eu percebo, inclusive olhando a vida de mestres que ganharam já essa maturidade espiritual, eu percebo que tudo que chega para eles, eles conseguem transformar em alguma coisa boa. É impressionante. Eles não têm dia ruim. Eles vão transformando tudo transformando. Agora a gente não. Porque a gente fica pegado num lugar. Então, ou seja, o problema não é a gente ser duro. O problema é como é que a gente usa essa dureza. E a gente começar a olhar e falar assim, tá bom, eu tenho opção, como a gente falou no começo, eu posso decidir. E tudo bem, ou seja, a gente pode ser dura. Agora, dura para quê? Eu posso ser dura comigo para falar, eu vou me disciplinar, ou eu posso ser dura comigo para falando, eu vou comer até a hora de sair pela minha orelha. Eu estou sendo dura dos dois jeitos. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso ser dura para acordar e meditar. A dureza pode ser algo absolutamente incrível. E eu falo isso com tanto amor no meu coração, porque eu tive um dos pais mais duros do mundo. Mais duros. Meu pai foi muito duro comigo. E hoje eu agradeço tanto que meu pai forjou em mim, com a dureza dele, tanta disciplina, tanta coisa que com maturidade eu vi que eu recebi graça. Então, acomoda isso dentro de você também. E pergunta, pera, eu tenho uma arma celestial de novo. Isso aqui pode destruir o universo. Ou pode construir um novo universo. Qual é o uso que a gente está dando? E cada um pensar nisso. Cada uma de nós pensar nisso. Ou seja, qual é esse defeito que eu tenho hoje? E como que esse defeito serve à luz? Porque no final das contas, né, aqui a gente com essa coisa da dualidade, Deus e o demônio, está todo mundo no mesmo lugar. Né? O cristianismo, Deus e o demônio, está todo mundo no mesmo lugar. Agora, no Oriente, não. No Oriente, o bem é maior. Então, qualquer coisa que aconteça no mundo está servindo para a gente ir para Deus. Qualquer coisa que aconteça em nós está servindo. E isso dá uma confiança tremenda de que tudo que a gente vive é sagrado. Então não precisa a gente ter, sabe, esse lugar de, putz, isso aqui é ruim. Não, é como que a gente está usando. Como a gente está usando aquilo. E serve outra vez para cada um de nós. E está tudo bem. E daí do karma, o karma é um lugar de estudo fino também, igual o Dharma. Essas duas palavras, elas têm um significado muito popularizado, mas eles têm raízes profundas. Os dois significados têm raízes profundas, tanto Dharma quanto Karma. O Karma, a gente pode levar como um jogo de toma lá da cá, ou como, por exemplo, antes eu não sabia, e agora então eu não fui cobrado por aquilo. Não, a gente foi cobrado de alguma forma, principalmente porque aquilo foi em cima do outro. Então, por exemplo, se a gente olha para a população hoje mundial, toda a exploração que está sendo feita das nossas florestas, toda a exploração que está sendo feita dos mestres animais, e tem muita gente que não atinou, ou seja, que reclama que está muito quente, mas não atinou que é o que está no prato que está colocando aquilo para ferver. O fato daquela pessoa não saber vai extinguir o karma dela, porque ela está matando. Porque se a gente pensar desse jeito, isso significa que eu posso matar o outro quando eu tenho uma boa intenção e não ser cobrado por aquilo. Ou quando simplesmente foi um acidente. Ou seja, e se o peso das minhas ações fosse diferenciado? Ou seja, eu vou ser cobrado de qualquer jeito. A partir da hora que eu piso nessa terra, que bom, Michele, bem-vinda. A partir da hora que eu piso nessa terra, eu estou sendo cobrada. E o que eu estou fazendo, de alguma forma, está afetando os outros e me afetando, ou seja, sistêmico. Agora, o ponto que isso vai voltar para nós não é uma coisa tão óbvia, porque vai depender da nossa consciência de fato que a gente estava fazendo aquilo, e vai depender também das coisas boas que a gente fez. Eles dizem, no Bar do Todol, no livro tibetano dos mortos, quando vem esse clarão que eles colocam, ser comum dos bardos, antes da gente começar a projetar todas as nossas questões mentais, eles dizem que naquele momento a gente pode se iluminar, a gente, qualquer um de nós, ou seja, receber ali naquele momento um lugar que fala, eu não volto mais para a Terra.
seja, eu me purifiquei de alguma... cada um de nós. Ou seja, existe essa oportunidade para cada um de nós, independente da vida que a gente teve. Então, o karma e o dharma, ou seja, eles são lugares que, outra vez, têm raízes profundas. E a gente não consegue estudá-los, é isso que cada escritura fala para nós. A gente não consegue estudá-los numa... Não seria uma simplicidade, porque a simplicidade é divina, mas talvez simplificando, né? Ou seja, a gente às vezes simplifica esses temas que são muito profundos. Então, outra vez, o karma está ali, sim, ele vai cobrar a gente. E aí, outra vez, se já tem um cobrador, por que eu vou ficar me cobrando ainda? Que venha, ou seja, eu vou me preparar para quando a cobrança chegar, para pelo menos eu conseguir transformar a faca em bisturi, e não em um objeto de suicídio para mim. Então, é isso só, ou seja, esse preparo. E talvez para cada um de nós, também a gente tentar colocar um pouco mais de leveza na vida. Sabe, as coisas, a gente pode encontrar graça do que é leve no que a gente está vivendo. Pode fazer isso acontecer, não precisa ser um caminho para baixo. A leveza precisa acontecer. A leveza, ela pode ser estudada no corpo. A gente não vê pessoas, às vezes, que elas estão indo em direção, que elas estão favorecendo a gravidade, parece que elas não saem do chão. Na yoga, quem já praticou isso, é muito fácil de ver. Tem pessoas que parecem que para esticar o braço, elas não conseguem esticar o braço para cima. É como se a gravidade puxasse. Essa leveza não acontece nem no corpo físico e nem tampouco no corpo sutil. E uma coisa que a gente precisa aprender é se suspender do chão, se suspender das coisas mundanas. Sair desse lugar onde tudo é como se fosse uma areia movediça. Então, tentar levar com um pouco mais de leveza ajuda também. Os assuntos já são sérios o suficiente. Não significa que a gente vai tratá-los sem a devida maturidade. Significa só que a gente vai ter um pouco mais, outra vez, de tranquilidade para falar deles. E essa tranquilidade vai fazer a gente ter um pouco mais de discernimento para o que vem à nossa frente. Então, enfim, espero que, de alguma forma, vá adiante aí no coração de vocês essas reflexões e que vocês, outra vez, encontrem lugar de paz. O conhecimento em si, ele não deve, o Vedanta fala muito a respeito disso, ele não deve ser algo que se encerra na teoria da nossa mente, ou seja, a gente estuda e fica com um intelecto gigante, fica com a cabeça borbulhando, parece que a gente tem resposta para tudo, mas não sabe a pergunta. Então, ou seja, fica tudo aqui, não é aqui em cima que se resolve. Quando o conhecimento realmente ele consegue, talvez aqui é informação, aqui é conhecimento. Quando a gente age, a gente não age por informação, a gente age por conhecimento. Então, a partir da hora que o que a gente fala aqui, o que a gente troca aqui, e eu me incomodo um pouco que seja muito monólogo, mas também não consigo abrir o tempo todo para a gente discutir, pelo chat a gente vai conversando um pouco, enfim. Eu ainda não coloquei o horário de amanhã, porque eu preciso voltar para Camanducaia e eu ainda não sei como que esse milagre vai acontecer, então estou insegura de falar, a gente abre amanhã o microfone e de repente não sei nem que hora a gente vai conseguir fazer isso amanhã, mas só sei que vai acontecer. Bom, mas a gente só gostaria de deixar isso para nós, lembretes desse dia a dia, de como a gente pode colocar o que a gente está aprendendo, não como um baú de coisas mortas, um sebo literário mental, sabe, onde a gente nem sabe mais a quantidade de coisa que tem, mas realmente algo que aquele é uma biblioteca, os pleidianos falam isso, pleidianos ótimos, pleidianos, graças pleidianos, biblioteca viva, você é uma biblioteca viva. Então, está tudo aqui, está no teu coração. E como que se mostra o que está no teu coração? Pelo nosso comportamento. Então, à medida que a gente avança nisso tudo, nessas reflexões, nesse estudo do morrer, da morte, do renascer, à medida que a gente caminha em tudo isso, a gente precisa ver não que a gente tem mais informação, mas que o nosso comportamento foi mudado. E que o efeito desse comportamento mudado beneficia não só a gente, mas outros seres também. Seria, a Thay está aqui, Thay, que bom que você está aqui. Como entender a cabeça e sentir o coração, é a conexão que nos traz a real compreensão. Exatamente. Exatamente isso. Outro dia eu usei o exemplo da pessoa que sabe que o mestre animal morre para ela comer, mas não está conectado ao coração, à compaixão. Então é só uma informação. Agora, na hora que realmente ela fala, nossa, eu tirei a vida de alguém. Alguém morreu. Alguém
alguém sofreu, alguém fez por mim o que eu não tive coragem de fazer, que eu nunca mataria ninguém. A pessoa, aquilo não é mais uma informação para ela, aquilo é um conhecimento real, e aquele conhecimento altera o comportamento, e o comportamento beneficia outros seres. Então, aí eu sinto que toda a filosofia tem o desfecho mais elevado dela, no coração, aonde esse coração conversa, é um diálogo franco com as nossas ações. Agora, enquanto for aqui em cima, é tudo, de novo, é muito intelectual. A gente precisa passar isso pro coração. E isso, algumas vezes, esses processos de passar pro coração são processos intensos, pele para dentro. São processos onde, às vezes, a gente chora, às vezes a gente ri, às vezes a gente precisa de um pouco de reclusão, um pouco de meditação, um pouco de silêncio. Se permite isso. Cada um de nós, né? Ou seja, esses momentos vão acontecer para cada um de nós. E, por fim, para essa serenidade, para esse aprendizado, para esse conhecimento descer, bem-vindo às crises. Atravessa a tua crise. Lida com a tua crise. O que quer que seja, lida. Mas não fica perdido, perdida no meio dela. Lida com ela. Verdadeiramente. A crise é um baita de um portal. Quantas pessoas não mudaram de vida por causa de uma crise? Então, como é que a gente vai olhar para a crise e falar: essa ingrata, suma da minha vida? Se ela apareceu, é óbvio que a gente não vai correr atrás dela. Mas se ela aparecer, faça bom uso dela. Porque ela pode te dar tesouros nunca jamais vistos. Graças, gente. Que a gente tenha essa calma, essa tranquilidade, possa levar isso no nosso coração para reverberar em outros. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna. Fechar os nossos olhos. Quem é do chão, sentar no chão. Quem estiver na cadeira, procurar não ficar encostado na parede, ou na cadeira, ou em algum lugar. Procurar essa força para se sustentar. Focar na respiração. Entender a respiração como uma aliada para a calma e para a serenidade. Que cada um de nós procure aprender a respirar, para que nos momentos de tensão e de desconforto, essa respiração não seja uma apneia, para que ela possa fluir. E assim, naturalmente, tranquilizando o corpo físico. Lembrando que o corpo físico sem oxigênio se estressa. E é isso que geralmente a gente faz nas situações de tensão, quando não existe domínio. Então, sempre conscientemente, remete tua atenção à respiração plena. Para que ela te ajude, para que ela construa estradas, meios. De atravessar o que quer que seja que necessita ser atravessado e enfrentado. E assim, dessa forma, faz o melhor. Com o que se manifestar para você. Respirando profundamente. Criando um interior de paz, de serenidade, de tranquilidade. Inclusive para acomodar a dor, o sofrimento, o desespero do mundo.
sem reproduzir essa dor, desespero, sofrimento dentro de cada um de nós. Simplesmente respirando. Criando esse espaço. E essa calma, essa serenidade, essa tranquilidade ancorando em você, permitindo a percepção de seres que chegam para auxiliar. Para que a calma e a tranquilidade sejam mantidas. Mantidas na passagem e na travessia dos que deixam esse mundo. Preservada também na travessia de quem chega a esse mundo. E também cultivada por aqueles que estão nesse mundo. Que a calma e a serenidade, como uma decisão, sejam irradiadas através dos nossos corações. Para os corações energéticos de cada um dos seres. Que figuras que emitem o símbolo da paz possam participar do nosso campo, assim como os nossos mentores, mestres, como cada um de nossa egrégora. Os Budas, os Bodhisattvas, os retirantes, Swamis, os rishis, praticando suas austeridades na floresta. Que eles, como figura, possam participar desse campo. Essa serenidade é o olho do furacão. O único lugar que nada se move e tudo observa. Aprende a cultivar em você e reverberar para os demais. O olho do furacão. E que todos os caminhos que estejam obstruídos em nós, para que a paz, a serenidade, a tranquilidade possam se manifestar, mesmo em situações de tensão, que todos esses caminhos sejam desobstruídos. Em cada um dos seres, na intenção de oferecer ao outro a melhor versão de cada um, ao outro que se ama, a melhor versão de si. E para isso, crescer, se desenvolver, se estudar, se conhecer, se comportar de acordo com aquilo que se sabe. E se negar, cada um de nós, nos negarmos a sermos meros repositórios de informação. O círculo firmado em paz, em tranquilidade. Com figuras e símbolos, grandes Budas, Bodhisattvas, retirantes,
yogis, yoginis, em austeridades. Sustentando seus votos. O círculo assim ancorado. Através de cada um. Que irradia essa calma, essa tranquilidade, essa lucidez, esse centramento, esse aterramento aos demais seres. E aos seres que você sabe que passam agora momentos de estresse, de sofrimento, de dor, de trauma, de acidente, de desencarne, de culpa, de raiva, de ódio, de injustiça. Esses seres que você sabe que passam por essas situações, que você se torne um canal para que indiretamente esses seres, nesse momento, sejam abraçados por uma presença de paz. E tenham dessa forma suas esperanças renovadas. Uma esperança tão potente que não espera. Uma esperança que trabalha. Uma esperança que age. Que teu coração seja usado, o coração de cada um de nós nesse círculo, por esses seres que estão nesse campo, amparando as nossas orações, dessa terra e além, intraterrenos e extraterrenos, encarnados e desencarnados. Para que a paz, para que a tranquilidade, para que a serenidade façam parte do caminhar de cada um dos seres. Nesse campo, aqui também, a invocação de Ganesha, para que ele sereno, sábio, professor, remova os obstáculos, permitindo que a vida flua nessa paz, nessa serenidade, nessa tranquilidade, depois de nascer e depois de morrer. Om. 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 Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om
Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Mantendo a postura, respiração tranquila. Sente o círculo firmado, forte, pleno, pacífico, tranquilo. E no centro desse círculo, com a tua visão interior, você enxerga um imenso mestre Ganesha sentado. A mão direita, que representa o masculino e a força, tem as palmas, a palma, exposta com os dedos apontados ao céu. E ele sentado, tranquilo, em paz. Com essa mão te diz: eu te protejo. E você é inundado por um sentimento de proteção e guarda. Que faz com que se sinta amada. E através do teu coração isso reverbera para a maior quantidade de seres que você consiga alcançar, com a mensagem sublime de que cada um é intimamente protegido e amado. E olhando para essa figura grandiosa com tua visão interior, a mão esquerda desse ser, com os dedos apontados para baixo, a palma direcionada à frente, também a mostra. Sussurra ao teu coração: eu te acolho. E um senso profundo de acolhimento, inclusive pelo que você sabe que ainda precisa ser melhorado, pelo que cada um sabe que ainda é limitação, ainda é objeto de estudo. Os ditos equívocos, um senso de acolhimento profundo, aniquila qualquer pesar dessas limitações, equívocos, lições a serem aprendidas. E você, como quando foi protegida, se sente aqui acolhida, amada, profundamente amada. E através do teu coração, você irradia para a maior quantidade de seres que você é capaz de alcançar, em qualquer mundo, em qualquer tempo. A mesma mensagem, que cada um dos seres é acolhido no divino. E que esse acolhimento, assim como a proteção, também revela que aquele ser, que cada um dos seres, é profundamente amado.
E você sente o seu coração se expandir, a tua mente aquietar. Você sente o teu corpo recebendo cura. E cada um de nós irradia essas sensações de bem-aventurança para outros seres. Em passagem chegando, em passagem indo, em passagem na face da terra. E subitamente, cada um recebe desse ser forte, desse mestre elefante, desse mestre cabeça de elefante, uma força descomunal para cumprir a missão do amor, do serviço, do perdão. E essa missão inclui o teu amor e o teu perdão por si própria. Vem cumprir sua missão, força no seu coração. Vem despertar, a hora é essa, é o chamado da floresta. Tudo é uma coisa só, a flor, o rio, o universo e nós. Vamos salvar esse planeta, respeitando a mãe natureza. O vento sopra e vai para lá, mostrando onde é o teu lugar. Segue na estrada da verdade, vai encontrar a felicidade. A paz está nesse salão, o portal se abriu, ó minha irmã. Receba a cura da Mãe Divina, transformando as feridas. Confie nessa instrução, a paz está no teu perdão, a força do amor cura as mazelas de todo ser que vive na terra. He, 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 ah, he, ah, ho. He, 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 ah, he, ah, ho. He, 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 ah, he, ah, he, ah, he, ah, he, ah, he, ah, ho. He, 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 ah, he, ah, ho. He, 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 ah, he, ah, ho. He, 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 ah, he, ah, he, ah, he, ah, he, ah, he, ah, ho. E você sente os rios como teu sangue, você sente a força da natureza como a tua própria, e você irradia essa potência para cada um dos seres. E você se banha dessa potência, realizando que o mistério é a força dos fortes. Que restabelecida na tua própria luz, que você caminha a iluminar com a chama acesa do teu coração, a aquecer e brilhar no caminho dos teus irmãos. Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Ó querido Ganapati, abra todos meus caminhos, retirai todas as pedras, me deixando seu carinho. Inspirando
Expirando as mãos em oração. Abrindo os olhos. Namastê. Feliz por a gente estar aqui em mais uma partilha. A Thay apareceu o rostinho dela agora, que bom. Sei que tem mais gente, mas estou vendo 5 rostinhos aqui, fico feliz que daí eu tenho referências aqui de gente, não só de tela, mas também sinto a vibração, enfim, a presença de quem está com a câmera fechada. Eu vou só descobrir um pouco mais de como vai ser o dia de amanhã para colocar o horário dessa nossa partilha e também o tema dela, para que a gente vá avançando outra vez, trazendo não só informação aqui, mas também lugares no nosso coração, onde a gente possa assimilar essa informação como conhecimento e permitir que isso mude o nosso comportamento, de forma que a gente tenha mais paz e que a gente também ofereça mais paz para o mundo. Espero que vocês estejam em paz, de verdade. É meu desejo mais profundo e mais sincero. Graças pelo nosso encontro. Um beijo. Ana Paula, tá bem? Tá, tá bom. Então tá bom. Beijos para cada um. Tchau. Eu de novo mexendo no computador para desligar o celular. Tô ótima. Tchauzinho.